Pai Senhor, povo de Deus, Pai Senhor, povo abençoado. Eu tenho aqui o líder da Catedral de Promessa e Adoração, pastor Ismael Pinheiro. Pai Senhor. A paz do Senhor e seja bem-vindo, é um prazer estar aqui. Pastor Ismael, após sensivelmente quase 6 meses, as atividades religiosas estavam encerradas, infelizmente por causa dessa pandemia que está a assolar o mundo. Como foi o seu domingo? Como foi estar em frente às pessoas? Como foi a sensação? Como é que se sentiu? De facto, assim, vale fazer menção que ele cumpriu mesmo 6 meses. Acho que o último culto que nós tivemos foi em março, 17, 18 de março, e depois, dia 25 de março, então veio o estado, ou a declaração do estado de emergência, e portanto nunca mais se cultuou. E voltamos agora. Na verdade, foi assim como que primeiro entendemos que foi o momento certo. Segundo, foi inacreditável. Eu acho que para todos os líderes religiosos estiveram ainda na expectativa, será que durante esta semana, e falo da última semana da preparação das condições, não haverá alguma coisa que leve ao impedimento do retorno? Mas graças a Deus não. Voltar. Outra coisa que nós enfrentamos foi um bocadinho o receio por causa do ceticismo que foi criado em torno desta pandemia. Muitas dúvidas, muitas coisas não estão esclarecidas, há muitas fake news em relação à Covid-19, há muitas má informações em relação à Covid-19. Isso, de certa forma, cria um certo pânico às pessoas e penso que isto também foi com uma das ansiedades que nós vivemos. Então o retorno foi um misto desses sentimentos todos, da alegria do regresso e também da expectativa de ver os irmãos regressarem na igreja. Eu acho que isso foi um período que nunca antes se viveu. Como foi esses 6 meses sem cultos? Apesar de que ultimamente, graças às redes sociais, né, temos os cultos online, mas a diferença de ter o povo de Deus todas as semanas ou quase todos os dias, como é que foi para você em especial, pastor? Qual era o sentimento de chegar e encontrar a igreja vazia, domingo, fazer o culto praticamente só com alguns dirigentes? Como é que foi esse período? Bom, esse período de 6 meses foi, eu assim, particularmente, não faria aqui voz a todos os ministros, todos os pastores do nosso país, mas particularmente foi o período que eu me senti mais pastoreado, ou seja, só saí da posição de pastorear para ser pastorado. E você encontrou, particularmente eu encontrei um espaço de facto de estar mais ligado a Deus, ouvir mais a Deus, receber mais de Deus, direção de Deus. Porque quando você saía de casa, eu enquanto ministro saía de casa, o seu foco está na igreja, no cuidado das pessoas. E muitas vezes você deixa de entender que você também necessita, não somente de dar, mas também de receber. Então, esse período foi para isso, de receber da parte de Deus, estar muito mais próximo, já que não tem a concorrência das pessoas, e perceber vários aspectos que diariamente você não conseguia perceber, conseguir perceber neste período. Por outro lado, também nos reinventamos, embora nós como igreja, aqui Catedral de Adoração, nós começamos o nosso projeto de televisão, de transmissão online desde 2014. Então nós fomos pioneiros, portanto, na transmissão em direto, desde 2014. E isso ajudou-nos muito, porque conseguimos manter a nossa audiência e aumentar a nossa audiência. Então, das poucas pessoas ou das poucas igrejas que faziam transmissão, nós conseguimos fazer transmissão para 1.700, 2.000 pessoas, 2.500 pessoas, muita gente que assistia por causa de toda uma preparação que nós já fizemos ao longo do tempo. Então, nós não corremos para ir atrás da tecnologia por causa da pandemia. Nós já tínhamos corrido atrás da tecnologia, a pandemia nos encontrou nisto. E isso fez com que nós potencializássemos as nossas estruturas de tecnologias, de transmissão a nível local.
foi também um período em que nós repensamos os cultos, repensamos as mensagens, repensamos a igreja, repensamos o legado que estamos a deixar para as futuras gerações. Então nós, a classe pastoral, eu particularmente, foi um período bastante proveitoso, porém de muita preocupação, porque muitas pessoas que estavam habituadas a ser alimentadas pela igreja, que estavam alimentadas a se manter pela igreja e desenvolver suas santidades e espiritualidade por aquilo que eram alimentados na igreja, infelizmente nesse período acabaram por quebrar-se mesmo. E nós perdemos espiritualmente a muitos irmãos. E a maior parte dos líderes deram conta dessa realidade, foi muito mais evidente, agora no retorno. Como nós percebemos que muita gente estava desligada espiritualmente, não tem mais aquela mesma ligação. E nós temos que fazer esse trabalho de recuperação. Claro que houve muitas famílias que também aproximaram-se mais para Jesus, muita gente se ligou para Jesus Cristo. Mas tivemos também muitas perdas espirituais. O pastor acabou de dizer que, infelizmente, por causa da pandemia e esses 6 meses sem culto, houve muitas perdas, infelizmente. Mas como é que foi o seu domingo? Como é que foi o feedback? Como é que foi estar com... Se calhar tinha algumas pessoas que desde os 6 meses mesmo não acabaram por aparecer. Ouvi que alguns pastores sentiram-se abandonados. Então, como é que foi domingo? O feedback das pessoas, como é que foi? Bom, talvez essa resposta aqui pode colocar muita gente surpresa. Mas para mim foi estranho. Foi estranho porque, bom, você sair de um formato, de uma grande multidão, aqui na Catedral, fazíamos o culto ao domingo, num cômputo de todos os cultos, com 10 mil pessoas. Portanto, você voltar e ter que ter os distanciamentos sociais. Portanto, dentro da igreja, não pode ter o contacto físico. Nós, enquanto pentecostais, não somente enquanto pentecostais, mas enquanto cristãos, nós estamos bastante afetuosos entre nós. O toque, nós nos cumprimentamos a paz do Senhor dando as mãos. Né? Nós nos abraçamos. Domingo é dia de ver as pessoas que você não viu durante a semana. É um abraço. Então, como é que estão as coisas? Então foi estranho, porque bom, não dá para tocar. Fica aí no seu canto, cada um nas suas cadeiras. E pronto, de facto foi estranho isso. Bom, tem alegria de facto do retorno. 6 meses. E a sensação de que você tem que compelir essa saudade. Né? Você tem que fechar essa saudade, tem que comprimir essa saudade, não pode expressar. É como se estivessem a impedir que expressasse os seus sentimentos, percebe? Então, por esta via foi estranho. Agora, o regresso de facto ao templo, toda aquela alegria, estamos de regresso a casa, estamos de volta a casa, a cultuar dentro de casa. E ficou provado, pelo menos para mim, e para a maior parte das pessoas que estiveram aqui, que apesar da internet ser uma bênção para nós, transmite o culto, várias pessoas assistiram, mas a internet não substitui o culto presencial. Bom, isso ficou claro. O culto presencial é outra experiência com Deus, é outro momento de você adorar aí com a música aí a tocar com os músicos aí presentes, os adoradores da ministração do louvor, você dentro dessa atmosfera de adoração é completamente diferente. Isto aqui é incomparável. O que é que o pastor tem a dizer sobre as medidas impostas pelo governo, sobre as medidas de biossegurança dentro das igrejas, comparando, por exemplo, com os bares que não há esse distanciamento de 2 metros, 1 metro. Então, será que a igreja, essas medidas não são um pouco pesadas? Nós sentimos e nós tivemos a oportunidade, nós que tivemos a oportunidade de ter uma reunião com o partido que governa o país, tivemos a oportunidade de expressar tais sentimentos. Nós nutrimos o sentimento de que há uma forte discriminação da igreja e há um sentimento de que a igreja seja a escória da sociedade, um grupo a ser desprezado. Bom, nós nutrimos esse sentimento como religiosos, portanto não tem como não nutrir sentimentos quando nós vimos essas diferenças nas medidas que são aplicadas. Repare, dentro em um Twitter falando sobre a medida de biossegurança,
foi fazendo menção que ele mantém um distanciamento de 1,5 m. Em várias instituições públicas o distanciamento é 1,5 m, mas na igreja tem que ser 2 metros. Prontos. E isso aí já começa a nos fazer compreender que de fato aqui alguma coisa está mal. Outra coisa que nos chama a atenção é aquilo que são as liberdades fundamentais. A liberdade do culto, à luz da nossa Constituição, está consagrada na nossa Constituição. A liberdade do culto é um direito fundamental, é inalienável. Portanto, são cláusulas inclusíveis que são intocáveis. Elas não podem ser tocadas. A Constituição toda pode mudar, mas essas são cláusulas que não se tocam. Mas nós conseguimos perceber um certo atropelo a esse direito fundamental que nos foi dado. Portanto, se me é dado o direito ao culto, obviamente que eu tenho o direito de cultuar no dia em que eu sentir uma vontade de fazê-lo. Repare, quando falamos de religião, o Islã também é uma religião. E quando nós estamos a dizer que vamos reunir somente no domingo e no sábado, e o Islã que reúne na sexta-feira. E pode ter outras religiões que reúnam em outros dias que não são no sábado e no domingo. O Adventista do sétimo dia reúne no sábado. Os cristãos, maior parte, reúnem no domingo. Mas nem todos reúnem no domingo e elegeram o dia de domingo como o dia de reunião de fato. Então, quando você vai determinar os dias, você está a atropelar esse direito fundamental que você deu ao indivíduo de ele cultuar, portanto, ao Deus dele, quando ele quiser, no local que ele quiser, portanto, no dia em que ele quiser, não determinando dias. Então, o governo podia, em função dessa luta da Covid-19, determinar que fossem 2 dias, mas as escolhas das agremiações religiosas do dia que melhor lhe conviesse que reunisse, não determinado no sábado e domingo. E depois tem outras questões que são mais do fórum constatáveis olhos nu. Você tem um mercado que não tem controle, não tem distanciamento de 2 metros, não tem um distanciamento de 1 metro determinado. Portanto, as vendedoras ficam quase que uma em cima da outra. E sem proteção nenhuma. Os clientes, digamos, frequentadores da praça, estão colados um no outro. Maior parte das vezes, inclusive, com uma t-shirt sem manga, transpirando, sem qualquer tipo de controle de cumprimento das medidas de biossegurança. Mas, no entanto, você permite que eles se reúnem de terça ou abra de terça a sábado. E a igreja? Que nós demos agora no início da igreja uma prova de organização a nível de todas as igrejas, quer no distanciamento, na lavagem das mãos, no cumprimento de todas as medidas de biossegurança. Você vai dizer assim, olha, reúnam no 2 dias e tem que ser no sábado e no domingo. Olha, e não ficam mais de 2 horas. Vocês têm que ficar simplesmente 2 horas e não passam disso. O mercado não tem um horário para ficar, ficam de manhã até tarde. Os restaurantes foi aberto mais até as 22 horas. Eu não acredito que um indivíduo que tenha consumido 5 cervejas tenha consciência suficiente para cumprir uma medida de biossegurança. Eu não acredito nisso. Então, na igreja o indivíduo não vai nem consumir álcool. O nível dele de consciência está alto. Situações como essas e muitas outras que podiam ser enumeradas aqui nos demonstram de facto aqui uma diferença de tratamento a nível do governo em relação à igreja. Já agora, disse que só em um único culto a sua igreja reunia por volta de 10 mil membros. Na verdade, cada culto, o primeiro culto eu tinha 6 mil pessoas, o segundo culto eu tinha 4 mil pessoas, o terceiro culto eu tinha 300, esse universo dá 10 mil pessoas. Domingo teve quantos cultos? Neste domingo agora eu comecei a fazer 4 cultos, às 6h30, às 8h30, às 10h30 e depois às 14h30. Não fica registramos. Desgastante? Desgastado para os crentes ou para os ministros de culto? Os ministros. Para os ministros de culto, bom, deve compreender que nós já vimos habituado com uma dinâmica dessas, né? Nas nossas igrejas. Eu venho eu sou da Assembleia de Deus e cresci dentro de uma igreja como aquela do Marco Lúcio, em que tem 5 cultos ao domingo, né? Às 6h30, às 11 horas, ou quando tinha o culto das 6, 14 horas, 16 horas, e depois às 18h30, e muitas vezes estava escalado para pregar em todos os cultos, inclusive depois da vigília.
Então fomos treinados, preparados para isso, por essa razão, apesar de que nós sentimos algum peso por ficar 6 meses sem estar na rotina, né? É como um jogador que não joga muito tempo e depois se coloca a jogar, ele ressente. Mas vamos embalando. Infelizmente, ainda convivemos com a Covid-19 e, apesar da retoma dos cultos, ainda temos que ter muita atenção sobre estes aspectos. Como é que a sua igreja, em particular, está preparada ou está assegurada quanto a esta questão e o que é que tem passado aos membros? Bom, do ponto de vista da biossegurança, e isto aqui fez bem fazer menção disso, e a todos que nos assistem, assim, então nós estamos dentro da Covid-19, não estamos a usar máscara, estou dentro da minha sala, atenção aqui, e cumprindo aqui o distanciamento social. Do ponto de vista prático das condições que nós criamos aqui, nós tentamos fazer o melhor possível. E para nós, o melhor possível passou em sermos rigorosos, com todas as medidas, dando e estabelecendo mais do que aquilo que nos foi requisitado. Então, desta forma, nós disponibilizamos 10 termômetros infravermelhos para o controle da temperatura. Nós temos no nosso templo 8 portas. Fizemos 2 portas de entradas e 6 portas de saídas. As 2 portas de entradas transformaram-se também como túnel sanizante. Portanto, qualquer pessoa que passasse pela porta de entrada tinha um túnel sanizante de desinfecção, portanto, ou descontaminação do indivíduo que está a entrar para a sala. Colocamos 8 torneiras, portanto, com água corrente, sabão e papel toalha, para que as pessoas possam se higienizar as suas mãos. Colocamos 8 dispensadores de álcool em gel, portanto, todos eles abastecidos, para que a pessoa preferencialmente possa lavar as mãos ou desinfetar as suas mãos. Colocamos e aumentamos o nível de literacia dentro da igreja, fazendo algumas informações horizontal e vertical. Isso significa que colocamos alguns vinis no chão, outros nas paredes, com todas as informações acerca do distanciamento social, do impedimento que as pessoas têm na demonstração de afetuosidade. Colocamos também a necessidade do uso obrigatório de máscara. Também, ainda dentro do nível de literacia, colocamos painéis, portanto, fora da igreja, que indicam aquilo que é permitido fazer dentro da igreja e aquilo que não é permitido dentro e fora da igreja, durante e posterior aos cultos. Também nós temos telas LEDs grandes dentro do templo. Produzimos vídeos de ensino de educação para todos os crentes. Então, à medida que os crentes vão chegando, os fiéis vão chegando, eles assistem os vídeos de educação, portanto, para o cumprimento desta medida. Como disse, a Covid ainda continua aí, e é um inimigo invisível, não foi vencido ainda, só será vencido com a chegada da vacina. Ainda não aconteceu, e nós vamos ter que nos prevenir mesmo. E por isto, nós compreendemos que a igreja seja um parceiro estratégico na luta contra a Covid, por causa desta influência positiva que religiosos têm em relação aos fiéis. Portanto, passando a instrução para que todo mundo possa cumprir as orientações que são dadas pelo governo. Às vezes o governo vem com uma linguagem e ninguém entende a linguagem deles. E nós temos que reproduzir, interpretar aquilo que falaram para passar para o povo. Pensamos que o governo tem sim, neste momento agora, um parceiro estratégico para o combate da Covid-19. Para finalizarmos, gostaríamos que mandasse uma mensagem de fortalecimento para os crentes que, infelizmente, durante esse tempo de fechamento das atividades religiosas foram se enfraquecendo e outros até se calhar foram voltando para o mundo, e também para os líderes, né? Sabemos que retomamos as atividades, mas estamos o mundo inteiro está vivendo uma nova fase. Então, qual a sua mensagem para os líderes religiosos e também para os nossos irmãos? Primeiro, para todos os fiéis. Para todos os fiéis, este é um momento, de facto, que nós devemos nos unir em torno do nome de Cristo. Buscar a Deus em espírito e em verdade, porque quando nós olhamos para esta pandemia, apesar de nós olharmos para a história e vermos outras pandemias que aconteceram, mas isso não deixa de ser um sinal que se aproxima a vinda de Jesus Cristo.
e é necessário que cada para o encontro com o seu noivo. Nesse quesito será necessário e é necessário que se prepare cada vez mais, busque cada vez mais a palavra, intensifique a sua oração e adoração e escute, apesar de qualquer coisa que possa ouvir, vá para a igreja, principalmente se você não faz parte deste grupo de risco, vá para a igreja, busque a Deus. Porque a Covid-19 ela pode lhe encontrar em qualquer lugar. E na igreja há condições suficientes para o distanciamento. Esteja na igreja, busca a Deus em espírito e em verdade, coloca a sua confiança nele. Para os líderes religiosos, falo como irmão vosso. É tempo de nós refletirmos acerca da mensagem que pregamos, do legado que nós estamos a deixar e daquilo que nos espera após no exercício do nosso ministério. Precisamos trazer a mensagem cada vez mais genuína para o povo de Deus, para que eles possam ter um encontro de fato com Cristo. Lembrando que nós somos apenas meros servos, que estamos a guiar as ovelhas do bom pastor. Por essa razão, quanto maior responsabilidade tivermos no exercício desse ministério, melhor. Obrigada por então as palavras do pastor Ismael, mais responsabilidade aos crentes, mais responsabilidade aos pastores. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui e absorver um bocadinho. É complicado falar consigo, precisamos sempre da tendência de querer ouvir mais, mas vamos voltar outras vezes, com certeza. Obrigada pelo seu contributo. E assim que acompanha a revista evangélica, aplica as medidas de segurança, porque a Covid-19, apesar do retorno das igrejas, é real, ainda continua aí, vai para o culto, usa a sua máscara, desinfeta as suas mãos com álcool gel, água e sabão, estar em casa ou estar na rua, não esquecer sempre a desinfestação, que com certeza será de mais valia para si e também para a sua família. Obrigado mais uma vez aos amados que acompanham a revista evangélica. Obrigada, pastor Ismael. Obrigado. Prazer. Fiquem todos com a paz, Senhor. Até já. Até já.